Dando sequência ao nosso estudo dos partidos políticos, agora a gente fala um pouquinho do parágrafo 2º. O parágrafo 2º ele não teve alteração na redação. Diz assim: os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão os seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Aqui nós temos que tomar consciência que existem dois requisitos a serem cumpridos pelos partidos políticos. Primeiro, eles devem adquirir a sua personalidade jurídica na forma da lei civil, ou seja, eles devem registrar os seus estatutos nos cartórios de registro de pessoas jurídicas. Este é um requisito, ele tem que fazer o seu estatuto, ele será regido através da lei civil. Aquilo que é cobrado para outras entidades também é cobrado para os partidos políticos e o registro no cartório de registro de pessoas jurídicas. E a outra condição é registrar, depois de constituir este partido político de acordo com a lei civil, deve também registrar os estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Grifem aí que é no Tribunal Superior Eleitoral. Já vi prova de concurso trazer outros nomes de tribunais, tá? A partir do momento que este partido político ele cumpre aquilo que está escrito na lei civil, no Código Civil, depois de cumprir os requisitos da lei civil, ele deve ser registrado no TSE. São, então, dois requisitos que devem ser cumpridos para a constituição de um partido político. O parágrafo 3º, ele trouxe toda uma modificação extremamente importante para receber valores montantes do fundo partidário e também para veicular propagandas políticas e partidárias gratuitas na TV e no rádio. Então ele diz assim: somente terão recursos ao fundo partidário, recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei, os partidos que alternativamente, então grifem aí alternativamente, ou seja, eles devem cumprir uma ou outra condição daquelas previstas aqui no inciso 1 ou no inciso 2 do parágrafo 3º. Agora isso, se vocês pesquisarem, é a chamada cláusula de barreira. Quando foi modificado, muito divulgou-se sobre a chamada cláusula de barreira. Então nós temos duas situações alternativas que o partido deve cumprir, ou uma ou outra alternativamente, para poder ter direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito à TV e ao rádio. Então, o inciso 1, que é a primeira condição que o partido deve cumprir: obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com no mínimo 2% dos votos válidos em cada uma delas. Primeira coisa importante que a gente tem que falar aqui: o que são votos válidos? Votos válidos são aqueles que se excluem votos brancos e nulos. São aqueles votos efetivamente conferidos a um partido ou a um candidato, ok? Então, é excluído os votos brancos e votos nulos. Então, nessa primeira situação, o que a gente tem que observar? Aqueles candidatos, o partido político deve ter conseguido na Câmara dos Deputados, grifem aí também, que é na Câmara dos Deputados, certo? No mínimo 3% dos votos válidos. Então, nas eleições para a Câmara dos Deputados, 3% dos votos válidos, ok? Tudo bem? Depois, basta ter 3% dos votos válidos só em um ou alguns estados da federação? Não. A Constituição continua dizendo que tem que ter esses
esses 3% deve ser divididos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. E aí, a gente pegando esse 1/3 das unidades da federação, contando o Distrito Federal, nós temos que ter pelo menos esses 3% dividido em 9 unidades da federação. 3% de votos válidos para a Câmara dos Deputados, dividido em pelo menos 9 unidades da federação. Basta ter os 3% em 9 unidades da federação, mas cada um com uma votação diferente? Não. A Constituição também determina a questão do mínimo em cada unidade da federação. E então, esse partido político, o seu candidato a deputado federal, ele tem que ter obtido pelo menos 2% dos votos válidos em cada uma das unidades da federação, em pelo menos 9 unidades da federação. Portanto, o candidato do partido A obteve pelo menos 2% dos votos aqui no estado de São Paulo. O candidato do mesmo partido por Minas também tem que ter 2%. Pelo Distrito Federal, por Sergipe, por Santa Catarina e assim por diante. Para que o partido político tenha acesso ao fundo partidário e ao acesso gratuito à TV e ao rádio, ele precisa ter obtido pelo menos 3% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados, dividido em 1/3 das unidades, pelo menos em 1/3 das unidades da federação, e nessas unidades da federação não pode ter menos que 2% de votos válidos em cada uma das unidades da federação. Tudo bem até aqui? Ok? Esta é uma. Mas se o partido não conseguir atingir esta votação nesses 9 estados da federação, unidades da federação, ele pode ainda, para ter direito ao fundo partidário e ao acesso gratuito à TV e ao rádio, que pode cumprir a segunda parte, o segundo, que é o inciso 2. Fala que tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 9 unidades, 9 não, 1/3 das unidades da federação, que dá as 9 unidades. Desta forma, não cumpriu aquilo que estava no inciso 1. Ele ainda pode ter direito ao fundo partidário e à propaganda se ele tiver eleito pelo menos 15 deputados federais, grifem aí, federais, hein, gente? 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Ok? Então, atualmente, a partir da emenda 97 de 2017, o fundo partidário e o acesso gratuito deve ser dado àqueles partidos que cumprirem alternativamente aos requisitos constantes do inciso 1 ou do inciso 2. Alguns criticam esta cláusula de barreira. Por quê? Porque partidos políticos pequenos, que não têm uma grande expressão, eles tendem a acabar, porque dificilmente eles conseguirão atingir esse número expressivo, né, para ter dinheiro, para ter recursos do fundo partidário ou ter acesso à propaganda eleitoral gratuita ou à propaganda partidária. Tudo bem? Ok? Então, isso é muito importante. A partir da modificação da emenda, eu acredito que cai muito em concursos, principalmente em concursos que envolvam o direito eleitoral, os concursos dos TREs, né, que são concursos bem procurados. Então, com certeza, essas modificações estarão presentes nas provas de concurso. E por último, nós temos aí 2 incisos, o
parágrafo 4, inciso não, desculpa, 2 parágrafos. O quarto, ele não teve modificação, ele manteve-se a mesma redação, que fala que é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Tá? Partidos políticos que tenham caráter paramilitar, ou seja, que buscam, se almejam guerras, almejam ter armas, buscar uma outra forma de ter essa expressão política, é vedada no Brasil. E isso é vedado, né? A maioria das constituições pelo mundo vedam após a Segunda Guerra Mundial. Então, isso é algo que já é constante das constituições para que não tenha caráter paramilitar os partidos políticos. E por último, o parágrafo 5º, esse sim foi inserido com a emenda constitucional. Ele deu uma possibilidade ao candidato eleito por um partido que não atingiu nenhuma das regras do parágrafo 3º. E ele diz assim: ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º, ou no inciso 1 ou no inciso 2, é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo esta filiação considerada para fins de distribuição de recursos do fundo partidário e do acesso gratuito ao tempo de rádio e TV. Um candidato conseguiu se eleger, mas o seu partido não cumpriu as regras que estão previstas no parágrafo 3º. A Constituição assegura o mandato para este candidato. Então, este candidato ele terá o seu mandato. E além de assegurar a possibilidade dele ter o mandato, assegura também que ele possa mudar de partido. Ou seja, ele possa se filiar a um partido que teve, que cumpriu os requisitos do parágrafo 3º, sem que isso possa ser considerado uma infidelidade partidária. Então, ele não perderá o mandato se ele mudar de partido, porque o partido dele não atingiu a cláusula de barreira prevista no parágrafo 3º. Além disso, a ele é conferido o direito de mudar ou não. Lembrando que a filiação partidária ela é obrigatória para você se candidatar. Mas depois, para você permanecer no seu cargo eletivo, você não precisa continuar filiado ao partido, tá? Então, por isso que a Constituição te permite. E se você mudar para o partido, a sua vinda por um partido que que cumpriu os requisitos, não vai ser contabilizada a sua vinda para o partido para que ele receba mais recursos ou tenha mais tempo na propaganda na TV e no rádio, certo? Mas o que é importante, aquele candidato que foi eleito por um partido que não cumpriu as cláusulas previstas no parágrafo 3º, ele tem duas opções: ou ele se mantém nesse partido, só que qual que é o problema? Se ele se mantiver nesse partido, esse partido ele não vai ter nem fundo partidário, nem direito à propaganda no rádio e TV. Então, ele não vai poder fazer a sua propaganda. Ou ele pode ir para um partido que cumpriu. Se ele for para esse partido, ele vai manter o seu mandato e isso não é considerado como infidelidade partidária. Ele tem essa opção de ir para um outro partido, que o partido que aceite-o. Caso o partido aceite, ele vai poder mudar de partido sem perder a sua cadeira na Câmara dos Deputados. E essa mudança não é contabilizada para fins de recebimento de mais recursos ou de mais tempo. Tudo bem, pessoal? Encerramos a nossa matéria de direitos políticos e partidos políticos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês para a gente solucionar. Beijo, obrigada pelo tempo que vocês passaram comigo nesse módulo de direitos políticos e vamos ao próximo, né? Muito obrigada, beijo no coração de todos.